Olá, muito bom dia. Que a paz e a graça do Senhor Jesus esteja com você. Caso você não me conheça, eu me chamo Pastor Kennedy, sou pastor aqui no Ceará, na Igreja Presbiteriana do Brasil, em Acopiara. E hoje nós vamos trazer para você uma breve devocional baseada, claro, na Palavra de Deus. O texto dessa manhã está contido em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, no versículo 25. O tema que iremos falar é Glorifique a Deus mesmo nas provações. Diz o versículo: Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Meus queridos irmãos e amigos, o capítulo 16 de Atos, conforme eu comentei aqui no outro vídeo recentemente, é um capítulo que nos conta como o evangelho chegou na Europa. Sim, Filipos era a primeira cidade da região da Macedônia e foi a primeira cidade da Europa a ouvir a proclamação do evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse evangelho chegou ali de um modo muito especial. Paulo ouviu um chamado de Deus dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Chegando ali, Paulo teve 3 experiências muito marcantes. A primeira delas, que nós comentamos no vídeo de ontem, é a conversão de Lídia. Paulo se dirige a um lugar de oração, prega a palavra, Deus abre o entendimento e Lídia se converte. A segunda experiência, ela vai ser a base para a terceira experiência que nós vamos compartilhar aqui. A segunda experiência, como acabo de mencionar, é a libertação de uma jovem possessa de demônio. Era uma jovem que era possuída por demônios de adivinhação. E ela era uma jovem escrava e os seus donos utilizavam essa característica, essa marca para ganharem dinheiro fazendo apostas e perguntando à jovem quem ganharia, e assim eles faziam dinheiro. Essa jovem veio atrás de Paulo e Paulo a liberta, dizendo que que aqueles espíritos malignos deixassem aquela jovem. Quando os donos dela percebem que a esperança do lucro tinha se esvaído e irados contra Paulo, eles resolvem então arrastar Paulo para a praça e chamar as autoridades e levarem Paulo até o cárcere juntamente com Silas, que era o seu companheiro de evangelização naquele momento, naquele episódio. Disseram ao carcereiro tratar-se de homens muito perigosos, e o carcereiro os coloca no mais interior do cárcere. E aí, queridos, imaginem então a dimensão desse sofrimento. Paulo vai ali para proclamar o evangelho, Silas com ele, e então eles são humilhados em praça pública, eles têm suas vestes rasgadas, eles são açoitados com varas e são colocados em uma prisão insalubre ali na cidade de Filipos. Naquela prisão, diz o texto, que eles tiveram os pés e as mãos presos ao tronco. Imagine toda essa situação. Você está machucado, você foi moralmente atacado, humilhado, suas vestes estão rasgadas. Há um mau cheiro naquele ambiente, não há luz naquele ambiente, você é colocado no meio de outros malfeitores, suas mãos e pés estão presos a um tronco, talvez sentindo ali cãibras terríveis por meio daquela situação toda que você está passando. Mas Paulo, a despeito de toda essa adversidade, ele não deixa o seu espírito ficar abatido. Por quê, queridos? Porque Paulo confia em Deus. Paulo sabe que o Deus a quem ele serve é soberano e que Deus tem propósitos, seja quando nós chegamos
aos mais elevados lugares de descanso, ou seja, quando nós passamos pelos mais profundos vales da tormenta. Deus tem o controle da nossa vida. Nada acontece a você, a mim ou a quem quer que seja, sem a permissão bondosa, soberana e fiel de Deus. Deus tem propósitos naquilo que nos faz sorrir e Deus também tem propósitos naquilo que nos maltrata. Paulo está ali na prisão, mas a sua alma está liberta. Paulo e Silas estão presos ao tronco, mas o espírito deles está livre porque eles confiam em Deus. E a confiança deles era tal que eles então glorificam a Deus naquela situação. O texto nos diz literalmente que por volta da meia-noite eles cantavam louvores a Deus e os companheiros de prisão ouviam aquele louvor. E então, queridos, o texto vai continuar. Acontece naquele momento um terremoto, todas as portas da prisão se abrem, o carcereiro acorda e pensa haverem fugido os presos, teme o que o Império Romano possa fazer a ele, então ele puxa da espada para tirar a própria vida. E então ele ouve um brado do interior da prisão dizendo: não te faças nenhum mal, todos aqui estamos. Quando o carcereiro ouve aquela voz, ele pega uma luz, entra ali precipitadamente, trêmulo, vê Paulo e Silas libertos das cadeias, se coloca aos pés daqueles homens e dizem: o que eu devo fazer para ser salvo? Paulo diz: creia no Senhor Jesus, Ele salvará você e sua família. Aquele homem leva Paulo e Silas à sua casa, que ficava contígua ao presídio, à prisão de Filipos. Ali ele trata das feridas dos irmãos. Ele ouve o evangelho juntamente com toda a sua casa. Ele põe comida para Paulo e Silas, ele disponibiliza água para que se banhem. E ali, banhados, vestidos, trocados, Paulo fala acerca do Cristo que ele cria, do Deus que o enviara a Filipos e que podia fazer diferença na vida daquele homem. Ironicamente, o carcereiro estava preso, não em grades de ferro, mas nas grades do seu próprio pecado. Mas o Evangelho libertou aquele homem. No dia seguinte, Paulo e Silas são soltos, seguem o seu caminho, mas deixam para trás um homem salvo com a sua família. Diz o texto que na madrugada daquele dia, após à meia-noite, antes do amanhecer, Paulo e Silas batizaram o carcereiro e toda a sua família. E aí nós temos a segunda família crendo no Evangelho na cidade de Filipos. Às vezes você não tem noção, querido, do que eu vou te dizer, mas às vezes alguns vales que estamos passando são para produzirem transformação. No caso desse texto, aquele vale de sofrimento foi para produzir vida e transformar o lar do carcereiro. Paulo e Silas em nenhum momento se deixaram abater, mas glorificaram a Deus, porque sabiam quem estava no controle. Você sabe quem está no controle da sua vida? O que você está vivendo agora? Preocupação? Como será? Dores, medos, enfermidades, situações nas quais você foi inserido e não tem como sair delas? Confie em Deus, louve o nome do Senhor
Ele tem um propósito com tudo isso. E se você não é um crente, quem sabe Deus não queira mudar a sua vida através do que você está vivenciando agora. Glorifique a Deus, mesmo nas provações. Oremos. Obrigado, Pai amado, por esse texto tão precioso. Fortaleça e abençoe a vida e a fé dos nossos irmãos e amigos. Obrigado por falar conosco hoje. Em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus. Logo mais aqui no canal, no domingo, nós temos às 8 da manhã uma pregação na primeira carta de Pedro. E à noite nós teremos também uma outra pregação. Divulgue esse canal. Peça a seus amigos que se inscrevam. Se você desejar alguma ajuda, conversar, se você precisar falar e precisar de nós, estamos ao seu dispor. Aqui nesse vídeo tem o meu contato, no texto, na descrição do vídeo, e você pode me procurar. Eu terei imenso prazer de conversar com você. No mais, que Deus te abençoe e muito obrigado pela sua atenção. Forte abraço.